Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhor advogado e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 43ª sessão virtual de julgamento do ano 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Deixaremos resoluções para serem aprovadas, despachos para o dia 27, amanhã, em virtude da palestra proferida pelo doutor, nosso amigo, sobre o Simples Nacional, doutor Nonato. Nós vamos inverter a pauta do julgamento hoje, certo? E vamos iniciar pelo terceiro processo de número 93.14.575/2018. O auto de infração eu não vou dizer que é um número muito grande, mas eu vou dizer que o recorrente é Joiola Comércio de Vestuário e Acessórios Limitada, CNPJ matriz 07966463, 1000, ao contrário, 51. Esse auto foi julgado procedente na primeira instância e a assessoria se manifesta pela nulidade da autuação. Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Ivete. Boa tarde a todos. Vamos dar início, né, ao relato do processo, né, de uma empresa optante do Simples Nacional, né, que foi gerado no ambiente nacional, denominado por Cefisc, né. A gente sabe que nós já julgamos autos de infração do Simples, né, só que os autos gerados no CAF, né, e nesse caso aqui, especificamente, foi uma INF, né, lavrado no ambiente nacional. Para que eu seja mais objetiva e também não seja cansativo, eu sugiro que vocês abram o arquivo do processo, né, para ver se eu vou mostrando as peças, e a gente vai se familiarizando, olhando para as peças que estão digitalizadas e que estão aí no WebDrive. Eu acho que vocês conseguiram abrir e acessar, né? Por que é que eu estou pedindo isso? Porque a gente vai olhando junto e eu vou tentando explicar para ver se a gente se familiariza melhor, certo? Todo mundo já está com esse arquivo, já é possível já acessar, né? Doutor Rafael já abriu? Doutor Rafael conseguiu abrir? Conseguiu? Pois então, pronto, vamos começar, né? Quando você abre o auto de infração aqui, a gente vê que ele está digitalizado, né? Ele não é um processo virtual, foi um processo formado físico, né? Ainda é físico, como os outros autos de infração, e que nas primeiras páginas, folhas 2 e folhas 3, consta uma espécie que é chamada de folha de rosto, certo? Nessa folha de rosto do AINF, se você observar, existe aqui, nesse caso específico, o CNPJ da matriz e o CNPJ dos estabelecimentos fiscalizados, nessa primeira folha. É aí onde eu observo que essa empresa, ela tem alguns estabelecimentos, né, a fiscalização se deu em relação à matriz e mais 3 filiais, e os mandados de ações, agora fazendo um link, né, com a palestra do colega Nonato, como a empresa aí, ela é formada de estabelecimento matriz e de 3 filiais, né, são 3, de número 03, 04, 05, né, e tem o estabelecimento matriz. Então, se você observar na folha de rosto, lá no início tem assim, mandado de ação fiscal, documento número 2018-040-39. Esse foi o mandado de ação fiscal que embasou
a fiscalização, né? Só que para cada estabelecimento fiscalizado foi emitido um mandado de ação fiscal, certo? Que iniciou-se tudo no CAF, da mesma forma, conforme já foi dito, emitido o mandado de ação fiscal, emitido o termo de início, termo de intimações, termo de conclusão, certo? Aqui começou no ambiente CAF e o agente fiscal pega esses mandados de ação e vai alimentar o sistema, né? O Sistema Único de Fiscalização chamado CEFISC. Então, daí essa folha de rosto apresentar os CNPJs das empresas fiscalizadas, certo? E aqui é simplesmente uma folha de rosto, que tem folhas 2 e 3 de 48. Então, esse auto é composto por 48 folhas. Só que, para efeito do processo aqui, foi feita a cópia da folha de rosto do AINF. Esse auto, o agente fiscal fez o relatório, chamado relatório fiscal, isso assim a Receita Federal trata, e nós aqui tratamos de informações complementares. E aí eu observo que as informações complementares sempre foi um instrumento muito importante para a gente entender uma autuação, né? Mas no caso de empresa do Simples, ela tem um peso para mim muito maior, porque o auto de infração, o AINF feito no CEFISC, ele se baseia em códigos, ele não tem uma descrição como tem um relato no nosso CAF, que o agente fiscal coloca as palavras dele, complementa e dá uma luz de que seria a metodologia, né? É certo que os códigos, eles querem dizer, eles explicam alguma coisa, mas assim, é muito importante o relatório fiscal, né? Então, esse relatório fiscal ou informação complementar, tá aqui as folhas 5 e 6, né? É uma informação complementar sucinta, mas eu considero que ela é uma informação que ela traz com toda clareza, de uma forma muito objetiva, como foi feita a ação fiscal. Ele fala dos procedimentos, dos fatos, e aqui ele começa a relatar que identificou omissões de receita em decorrência de divergência de vendas declaradas por operadoras de cartão de crédito e débito e as receitas informadas no PGDAS. Desse modo, identificamos omissões na matriz de CGF tal, no exercício 2017, na filial. Ele diz também o CNPJ, né? Matriz 001, na filial 004, de CGF 06.613, nos exercícios 2016 e 2017, na filial de CNPJ 005, CGF 521.279, nos exercícios 2014 e 2017. Então, a gente está vendo aqui que essa ação, ela se deu em relação ao período de 2014 a 2017, até 31 de 12 de 2017, certo? O AINF foi gerado quando? Aí a gente pode olhar a geração do AINF, chama assim geração para se tornar mais fácil. Como ela tem período de 2014, a geração se deu no dia 9 de outubro de 2018. E é equivalente a esses períodos. Só que para cada estabelecimento, ele apurou omissões de receitas em períodos diferentes, é claro, né? Porque cada um faz suas vendas, né? E transaciona, né, com pagamentos através de cartão de crédito, de acordo com o seu movimento. E aqui ele ressalta que a filial de 005, CGF 521.279, sempre foi classificada como comércio, que aqui é uma empresa, uma indústria de confecção, né? Conforme consulta o sistema cadastro. Dessa forma, tal filial deveria informar suas vendas sem substituição tributária. Ocorre que de janeiro de 2014 a julho de 2016, o contribuinte informa suas vendas com substituição tributária, segregando desse modo incorretamente suas receitas, pois assim não recolhe o ICMS mensal devido. Tentando fazer o link mais uma vez com a palestra, né? Nesse parágrafo, ele quer dizer assim, olha, a filial dessa empresa,
é um comércio varejista, e ele declarou como se fosse tudo tributado por substituição tributária. Em função disso, em relação a ele, a esse estabelecimento, existe também uma cobrança, né, dos tributos sobre o que ele informou, que não é omissão de receita, porque ele declarou suas receitas, mas segregou incorretamente. Lembra que Nonato falou da segregação, da diferença de base de cálculo, da insuficiência de recolhimento. Então, aqui, com relação a essa filial, ocorreu isso, certo? Então, nesse auto, não tem só diferença de cartão de crédito, tem também a cobrança em razão de sua segregação. Voltando aqui para as informações complementares, ele diz, as receitas desse período foram classificadas como segregadas incorretamente. Aqui ele está justificando. Lancei essas receitas desse estabelecimento como se fosse sem substituição tributária. O que é que isso traz como efeito? A cobrança do ICMS sobre essas receitas que não tinham sido cobrado quando o contribuinte informou o seu PGDAS, ou DASEN. O resultado encontrado, ele diz que se enquadra no artigo 92, parágrafo 8º, e aí o seu inciso 3, eu acho que houve um equívoco, que ele falou inciso 3, mas destacou aqui o inciso 6, mas lá na frente, mas é possível ver que foi um equívoco aqui, que com relação a cartão de crédito seria o inciso 3, né? Na hora de transcrever, ele se equivocou. E aí traz a resolução 140, 2018, que é aquela resolução que foi falada antes, que é a nossa resolução, o regulamento atual, né, que trata de tudo do Simples Nacional, todos os procedimentos, regras e tudo que se refere ao Simples Nacional e que foi publicado pelo Comitê Gestor. Aí ele destaca o artigo 93 e 94, que dispõe sobre a matéria. E esse artigo é onde diz quais são as infrações que as empresas do Simples poderão ser configuradas, que tipo de infração? Omissão de receita, diferença de base de cálculo e insuficiência de recolhimento. E aqui ele ratifica. A filial 03, não encontramos omissões de receita passíveis de autuação. E dessa forma, foram classificadas como receita declarada mantida. Essa linguagem, ela pode parecer nova, mas o agente fiscal quis dizer assim, como esse estabelecimento declarou suas receitas corretamente, nós mantivemos tudo o que ele declarou no seu PGDAS ou na sua DASEN. Então, esse é a folha de rosto de uma INF, e junto com ele tem as informações complementares, né? A meu ver, as informações complementares estão muito claras, né? E que tem como se entender os fatos, que foi que ele se embasou e tudo. Aí vamos agora para os mandados. Então, eu vou passar aqui essas folhas, que das folhas 10, aí vem os mandados de ação de cada estabelecimento. Vamos lá, folhas 10 tem um mandado de ação fiscal desse estabelecimento, de CGF, tá ruim aqui, o CGF 410.723, eu não sei se eu estou lendo direito, pessoal. CGF 410.713, isso. E aí ele bota termo de início, termo de conclusão, aí vem outro mandado de ação, termo de início, termo de conclusão, aí vem um termo de intimação aqui, 613.781, né? Que equivale a um dos estabelecimentos fiscalizados. Nesse termo de intimação, a empresa intimada, para verificar divergência de receitas entre o informado no PGDAS e o informado por operadores de cartão de crédito e débito, conforme descrito em planilha anexa. Então, a gente vê que tem uma planilha, certo? Que é aquela planilha que a gente considera de divergências do TEF, né? Onde ele mostra o CGF, o ano, TEF ano, o ano que as operadoras, o ano e mês em que as operadoras de cartão de crédito informaram a Cefaz. No caso desse estabelecimento aqui, foi o mês de setembro, outubro de 2016 e agosto de 2017.
e a respectiva diferença, certo? Isso aí seria uma prova. O AR, né, comprovando a intimação, o termo de conclusão desse mesmo estabelecimento, e por aí passa para o seguinte, o CGF de número 06, vamos lá, 521.279, termo de início, mandado de ação fiscal, termo de início, termo de intimação. De novo, outro termo de intimação, tratando da mesma cobrança, para ele comprovar as divergências entre PGDAS e TEF. E aqui vem um outro relatório, esse agora é para esse estabelecimento, 521.279, dígito 7. E desses períodos que estão aqui, as folhas, desculpa se eu estiver falando rápido, mas eles estão aqui as folhas 40, acho que é 40 esse númerozinho que está aqui. O AR, e aí vem o termo de conclusão desse mesmo estabelecimento, e agora surgiu um termo de ciência de lançamento. Aí pode se perguntar, e o que seria isso? É porque no ambiente CEFISC, aquele mandado de ação fiscal que foi aberto, certo? É feito também, ele é fechado a ação, nós temos o termo de conclusão, que é controle, né, nosso, mas para efeito de ciência do lançamento, de ciência do auto de infração, vamos dizer assim, é emitido um termo de ciência do lançamento, como se fosse um anexo do próprio auto, certo? E é aqui, se vocês verificarem as folhas 2 do termo de ciência, onde o sujeito passivo dá a sua ciência, se for pessoal. Se não for, manda por AR ou informa ela no edital. Nesse caso aqui, existe também um termo de encerramento emitido no CEFISC, certo? Que deve observar os prazos das ações, o mesmo prazo, esse encerramento tem que se dar no mesmo prazo, no prazo em que o ente federado definiu, 180 dias. Temos ARs aqui do AINF, o AR do AINF, certo? Isso aqui, vamos passando para essa folha, e tem a revelia, que aqui tem um termo de revelia que eu acho que foi emitido no momento que ainda não tinha sido localizada a impugnação. Mas se vocês forem passando as folhas, vão encontrar uma folhinha, as folhas 33, certo? Que lá tem consulta dados gerais. O que é isso? Isso aí é uma informação do sistema CEFISC, onde a Secretaria-Geral, ao receber a impugnação, registrou a data em que recebeu a impugnação. Qual foi a data? 9 de novembro de 2018. Essa data está de acordo com a data aqui que está os documentos que foram entregues no ato da impugnação, que estão as folhas 20, que é 34, começa nas folhas 34, a sua impugnação. E aí, das folhas 34 até as folhas, vamos lá, essa impugnação dele vai até as folhas 38. O que é que a empresa comparece, né, então, para se defender dessa autuação, é registrado no CEFISC a sua impugnação, e ele traz os seguintes pontos, certo? O agente fiscal, ele traz os seguintes fundamentos a nível de primeira instância ainda. Reclama que o agente fiscal concluiu que houve divergência de saídas sem ao menos ter diligenciado o estabelecimento para verificar a existência de suposta divergência e nem apresentou em seu relato quais os itens e quantidades supostamente vendidos sem documento fiscal. Segundo ponto que ele traz em sua impugnação é que não diligenciou, que o agente fiscal também não diligenciou junto ao contribuinte para identificar que nas vendas financiadas, os valores relativos aos juros de financiamento não integram a base de cálculo do imposto, fazendo incidir tributo sem previsão legal. Como terceiro ponto, alega cerceamento de direito de defesa, pois o agente fiscal não apresentou o relatório que serviu de substrato para aplicar a indevida penalidade de divergência de saídas, restringindo-se tão somente de forma genérica a explicar que identificou omissões de saídas em decorrência de divergências de vendas declaradas por operadoras de cartão de crédito e débitos e as receitas informadas no PGDAS.
Diz também que o suposto preenchimento equivocado do PGDAS em razão de ausência de supostas vendas por cartão de crédito ou de débito deveriam ter sido objeto de fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil e não pela Cefaz do Ceará. A alegação de que as vendas declaradas na filial do CGF 061521.279 deveriam ser contribuição tributária está desprovida de comprovação. Após trazer esses fundamentos, né, para sua impugnação, pede que seja realizada a perícia contábil, com o objetivo de aferir o montante das vendas financiadas e a regularidade da informação prestada na matriz de filiais, apresentando quesitos, aí ele faz alguns quesitos e pedindo, por final, a improcedência do feito. Anexa na sua impugnação muitos documentos. Esses documentos, eles são basicamente os DANFs de entradas e saídas dos períodos fiscalizados de cada estabelecimento autuado, certo? Então, esse foi como a empresa se defendeu. Quando a gente ultrapassa, né, a impugnação e essas provas que foram anexadas pela impugnante, se vocês verificarem aí, forem para as folhas 294 dos autos, eu queria que vocês observassem, só para a gente ir se familiarizando mesmo com o processo. Não é que isso vá levar a nada. As folhas 294 tem uma ficha de saneamento. Deixa eu ver se eu localizo aqui, que deu. Se a gente passar aqui para as folhas 294, está aqui meio lento o processamento aqui. Deixa eu ver se eu chego lá. Vamos lá. Só um momentinho. Folha 294. Ainda não cheguei, gente. Está tendo uma dificuldade aqui. É uma ficha, eu vou falando, porque eu lembro que é uma ficha de saneamento, certo? Que é colocado pela SECAT, certo? Qual é o objetivo, certo? Essa ficha, ela faz só uma análise de como é que está os registros no CEFIS, que quer dizer se o crédito está suspenso, se foi registrada a impugnação, se foi registrada a ciência no sistema, se foi registrado o registro como é que está a situação do crédito e o registro de questionamento. E também verifica se os documentos relacionados ao processo estão de acordo com a norma de execução 03/2016. Essa norma foi citada na palestra, né, em que ela especifica quais os documentos que devem ser anexos ao processo para embasar a autuação, que não tem novidade. Doutora Ivete, se botar aí 307 no achei, eu estou nele. Você, 307, saneamento PAT, aí Pronto. Ela é a folha 79, mas no processo que foi escaneado, folha 307. Eu já estou nela, mas obrigada, por isso que eu não estava me achando. Mas, assim, se vocês olharem a relação dos documentos, vocês vão ver que esse processo ele não é diferente dos outros processos. Tem que ter o mandado de ação fiscal, termo de início, ciência, termo de intimação, termo de conclusão. Nesse caso aqui, a gente botou folha de arrocho do AINF impressa e assinada, termo de ciência também assinado, né? Assim, impresso também. E relatórios e planilhas, arquivos, etc. Há uma observação aqui que as folhas desse 28 tem os anexos do CEFISC, e também tem um CD, pessoal. Eu estou com o CD, o conteúdo do CD, esse CD foi anexo às folhas 18. Taxa de impugnação, está tudo ok para encaminhar para julgamento, certo? Então, isso aqui é feito esse saneamento e verificado como é que está o crédito, a situação do crédito, para poder vir para a primeira instância. Em seguida, tem uma folha que é extraída do CEFISC, onde tem, se vocês verificarem, tem assim, anexos. Nesses anexos, tem vários clipezinhos assim, né, que é o símbolo de anexo,
que foram também incluídos no ambiente nacional. Quer dizer, o contencioso saiu com a norma de execução pedindo para mandar ceder, e ao mesmo tempo, como segurança, ao mesmo tempo, esses mesmos documentos podem estar também anexos no ambiente nacional, certo? Para efeito de julgamento. Mas o mais importante do que isso é se toda essa documentação foi entregue, né, ao contribuinte, que não basta estar no ambiente nacional. Muito mais importante que está no ambiente nacional é ter sido entregue ao fiscalizado. Então, se a gente passar, verificamos, então, que foi feito saneamento e vamos lá para o julgamento, certo? O julgamento, se for ver pela folha do arquivo aqui, 314, né, e a do processo é 301. No julgamento, é um julgamento muito bem feito, certo? Ele, se vocês puderem depois ler, é um julgamento muito detalhado, ele faz um relato muito bem feito, tanto das razões da impugnante, para entrar em seus fundamentos. E na fundamentação do julgamento, ele traz toda a norma. Aqui eu quero registrar meus parabéns a esse julgador, Sérgio, né, que fez um processo muito bem fundamentado, onde ele traz tudo que serve de base para o processo, né, diz que a Secretaria da Fazenda, né, que apurou o cometimento da infração, aí ele identifica que relacionado à omissão de receitas e insuficiência do recolhimento, relacionado ao período 2014 a 2017, e a empresa ingressou, né, com os seus fundamentos, e aí ele vai trazendo toda a legislação, diz um ponto que é importante observar, que a ação fiscal foi desenvolvida utilizando a planilha de fiscalização de empresas optantes do Simples para uso no CEFISC, após o preenchimento da planilha integrante do CD1 apenso aos autos, foi constatado, mencionada omissão de receita e insuficiência de recolhimento. Aqui eu dou uma parada para explicar a questão da planilha. Essa planilha conhecida aqui, né, por a planilha do Eliezer, essa planilha, ela é uma ferramenta que ajuda o agente fiscal, com base nos documentos de origem, inserir suas informações na planilha, e ela é como se fosse, vamos chamar assim, um aplicativo que, no final, ela identifica os tipos de infrações de acordo com o preenchimento pelo agente fiscal. É claro que o simples preenchimento da planilha não é a única prova, tem que se embasar nas provas, nos documentos originais que embasam aquelas informações que são inseridas na planilha. Então, no caso em que estamos analisando, existe o preenchimento de 5 planilhas. Se eu não estiver enganada, se a gente abrir aqui, só um momentinho que eu vou abrir aqui o relatório que eu fiz, foram os anexos, e está no CD, foram 5 planilhas, porque cada uma tem planilha do mesmo estabelecimento para 2 exercícios, e concluiu, teve que o agente fiscal preencher 5 planilhas, separadamente, identificando quais foram as infrações, certo? E essa planilha, ela tem respaldo, né, amparo na Instrução Normativa 27 de 2014. E o julgador também traz a fundamentação para as omissões constatadas com base em diferença de cartão de crédito, né? Aquela mesma fundamentação que a gente conhece, né? E diz como foi a metodologia, que foi o confronto, né, de DAS-Ns ou PG-DAS com cartões de crédito. Diz que a omissão de receita é baseada, né, no artigo 92, né? Aí ele até destaca de forma bem clara aqui. O artigo 92, se a gente for para a página 318, diz assim: a nossa legislação para a caracterização de omissão de receitas nos termos do artigo 92. E aí vem o seu parágrafo 8º. Caracteriza-se omissão de receita a diferença apurada
pelo cotejante das saídas registradas e o valor das saídas efetivamente praticada, ou através do confronto. Quer dizer, o amparo está aqui na norma, né? Como diz a lei complementar, a norma é do ente, e o ente tem previsão que, uma vez constatar divergência entre o contribuinte declara e o que se constata, né? A sua verdadeira receita, isso implica em omissão de receita. E o julgador continua, que foi preenchida separadamente, da seguinte forma: matriz, o CGF tal, preencheu o exercício 2017, filial do CGF 613, 781, preencheu o exercício 2016, 2017, e assim por diante. Na referida planilha, aí destaca-se qual a tabela que serviu de base para essa autuação. Foi essa tabela 11, onde apura as omissões de receita. A planilha identificou, após lançar, confrontar, o agente fiscal lançou o que o contribuinte declarou e lança o que as administradoras de cartão de crédito declararam ao fisco. E nessa planilha constata essa omissão de receita. Com base nesse levantamento, ele vai para o ambiente nacional e vai recompor a receita bruta. A receita bruta para efeito de identificar se houve realmente falta de recolhimento, né? E aqui ele destaca que o valor da receita bruta, a omissão de receita pode, olha, dessa forma, a omissão de receita pode resultar em insuficiência de recolhimento aos cofres públicos, diante da aplicação de alíquota inferior a que seria efetivamente a alíquota correta. Quer dizer, diante do recálculo da receita bruta. O que é que ele quer dizer com isso, julgador? Que se, ao recompor a receita, aquela receita chega num patamar que é de uma faixa de tributação de uma alíquota diferenciada, vai ser gerado auto de infração em relação àquela parte que houve insuficiência de recolhimento. No caso que se trata o presente auto, vê-se que o auto de infração, o AINF, que está se analisando, ele identificou omissões de receita com o código 33001, que são originários de omissão de receitas omitidas, e a consequência insuficiência de recolhimento por diferença de alíquota, que é nesse outro código. Insuficiência de recolhimento, diferença de alíquota. É isso que tem no AINF, quando se abre o AINF período a período. Além da omissão detectada pela análise comparativa entre as receitas declaradas com as vendas realizadas, houve também a segregação incorreta da filial, que já tinha sido dito pelo fiscal, porque nesse período a empresa deveria ter formado sem substituição. E aí ele corrigiu para dizer que era sem substituição para quê? Para ser tributado pelo ICMS. Por quê? Porque ele não pagou a substituição na entrada. Então, o imposto, o ICMS, é devido dentro do Simples Nacional. E aí ele traz a outras previsões, né? No auto de infração, descrição, insuficiências, presunções de omissão de receita constituem infração, detalha que em conjunto todo documento é médio convencimento que o feito, aí ele vai fazendo o seu convencimento de que o feito fiscal deve prosperar. Veja, e aí onde ele entra, nas questões trazidas pelo impugnante, que não deve ser aceito o argumento de que o agente fiscal deixou de diligenciar junto ao estabelecimento, pois as informações necessárias à análise fiscal são transmitidas pelo próprio contribuinte ao fisco, de posse dessas informações e levando em consideração as receitas obtidas junto às administradoras, as informações obtidas junto às administradoras de cartões, o agente detectou, além de omissão, a insuficiência. Então, o feito se ampara em norma que se encontra em pleno vigor. Diz também que houve o preenchimento detalhado da planilha de fiscalização do aplicante de uso, que integra o CD1 apenso, em relação ao contribuinte, ao qual o contribuinte foi devidamente cientificado. Quer dizer, ele está trazendo mais uma vez que tem as planilhas com todas as informações. E aí ele diz, ora, se é uma presunção de omissão de receita, incumbe
ao contribuinte analisar as provas acostadas ao auto para fins de contraditá-las e desconstituí-las com a apresentação de contraprovas. É a inversão do ônus da prova. E aí ele diz que ele entende que a ação fiscal deve prosperar sem que haja a realização de trabalho pericial, com base nos artigos 91, 97, e conclui que deve ser mantida a autuação em todos os seus termos, e inclusive se verifica que a multa aqui foi de 75%, fazendo, mais uma vez, uma conexão lá com a palestra. Aqui, a multa foi de 75%. Isso foi o julgamento singular. A empresa, e aí tem o recurso, né, da empresa, e eu vou me acostar aqui ao parecer, que eu considero que a síntese do parecer está muito, ela não deixou lacuna, e o parecer da assessoria processual, ele está separado, o arquivo aí no WebDrive, né? Eu acho que vocês podem localizar, que é o ponto principal, e que a gente vai se deter aqui para enfrentar aqui no recurso, certo? No parecer, quando ele relaciona as razões recursais, né, que foram trazidas pela recorrente, nas folhas 313 e 315 do processo, a gente verifica que o sujeito passivo continua a trazer alguns fundamentos semelhantes da impugnação, certo? Que aqui eu vou ser mais sucinta, porque já foi falado com muito, até, de uma forma até, lendo o que foi trazido na impugnação. Mas ele defendeu, a recorrente, que a empresa deveria ter diligenciado no seu estabelecimento, dá a entender aqui, que aqui a recorrente entende que tinha que ele ter ido no estabelecimento, ou então ter que identificado quais foram os itens, quais foram os produtos que foram vendidos sem documento. Isso aí é na interpretação da recorrente. Diz que sequer diligenciou junto ao contribuinte para identificar suas vendas financiadas. Então, mais uma vez, vem dizer aqui que não pode os juros que é cobrado pelo financiamento fazer parte da base de cálculo do imposto, que houve prejuízo de direito de defesa, que falta relatório que serviu de subestado para aplicar indevida penalidade de divergência, que a ausência de vendas de cartão de crédito não poderia ser fiscalizada pela Cefaz do Ceará, só pela Receita, que o agente fiscal não comprovou que o contribuinte segregou as bases de cálculo sem substituição, que o procedimento de fiscalização foi falho, e aqui ele cita, pois não observou o artigo 14, aqui ele traz essa, vamos dizer, inovação em relação à impugnação, o artigo 14 da norma de execução 03, o qual especifica os instrumentos de prova que poderão servir para fundamentar a autuação. Isso é bem conhecido aqui dessa Câmara, de que é que trata a norma 03 e seu artigo 14. E aí ele afirma que o artigo 14 demonstra a clara intenção do legislador em orientar os agentes para embasar o levantamento fiscal com instrumento de prova que possibilita identificar a origem das informações, ou seja, qual o tipo de operação, se débito ou crédito, quais as operações de cartão de crédito ou débito, o levantamento fiscal que teve como base. Requer a improcedência e nulidade e, subsidiariamente, a produção de prova pericial. Então, a gente vê que, em relação ao julgamento, esses últimos pontos é que foram acrescidos aqui pela recorrente. A assessoria processual tributária, aí eu vou deixar com a procuradoria, ela concorda com a tese da recorrente, certo? Pois ela diz que denota que há um prejuízo no direito de defesa do contribuinte, uma vez que ela tomou conhecimento apenas dos valores das administradoras, sem identificar qual administrador, o mês, separadamente por administrador e por mês, para que possa confrontá-lo com as suas informações, as informações que estão em seu poder. E a assessora processual diz que, pela lista de documentos e verificação do conteúdo de CD, constata que não foi fornecido ao contribuinte nenhum relatório em mídia digital, mesmo em papel, que identifique separadamente as administradoras de cartão de crédito ou de débito que forneceram as informações.
No caso, em tela, o demonstrativo civil de base não identifica o tipo de operação. Então, ela acata, né, a tese da recorrente, com base no artigo 14, que é tão conhecido daqui, e sugere a nulidade, pois, a seu ver, trata-se realmente de um prejuízo de direito de defesa, e portanto, seria realmente adequado a declaração de nulidade do feito fiscal. Só fazendo aqui uma conclusão final. O AINF tem 48 folhas, certo? É possível sair olhando item por item, como foi que o agente fiscal alimentou esse AINF, períodos de apuração, mas eu não vi nenhum defeito nessa apuração de lançar do AINF, eu não consegui constatar, certo? Então, eu não sei se seria didático aqui a gente perder tempo, abrir o AINF, olhando mês a mês, ou se seria, aí eu pergunto, desde com a presidência ou com a procuradoria, se seria didático, tá abrindo o AINF aqui para a gente olhar todo o detalhamento. Seria bom, ao menos para conhecer como é o AINF, como é que ele se compõe. Aí eu deixo aberto essa pergunta. Se vocês quiserem ver realmente o AINF, posso abrir o AINF, né, e mostrar. Mas o AINF, ele é composto com 48 folhas e todos os períodos de apuração. E aí, presidente, eu pergunto, que realmente a gente já levou um bom tempo, né? Ô, Ivete, vamos deixar isso para os debates, tá certo? Se houver necessidade, tá certo? Okay. Dentro do contexto, não se aparece se questionando preenchimento de planilha. Pois é. Né? O que está se questionando é a ausência de dizer os dados, a ausência de alguns elementos pelo que eu entendi de cerceamento. É o que eu vi mais, tá certo? Não está preenchimento de planilha, não está na... Uhum. Eu vou passar. Eu acho que, se precisar, a relatora abre. Ok? Doutor, vamos passar para o doutor Rafael, em seguida para o doutor Felipe Gomes. Doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrono da recorrente, hora autuada, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, a acusação já foi muito bem esclarecido no relato e com detalhamento do suporte probatório, da metodologia que foi adotada, é uma acusação de omissão de receitas, e essa metodologia ela foi adotada a partir do cotejo entre as saídas que foram declaradas, registradas pelo autuado, e o confronto com as informações prestadas pelos administradores de cartão de crédito. Toda a base do auto de infração, ela decorre da obrigação acessória que recai sobre as administradoras de cartão de crédito. O artigo 123, inciso 8 da nossa Lei Estadual 12.670/96, estabelece que, no seu artigo 123, 8M, a linha M, que deixar a administradora de cartão de crédito ou de débito ou estabelecimento similar de entregar, na forma e nos prazos estabelecidos na legislação, as informações sobre as operações ou prestações realizadas por estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meios do sistema de crédito, débito ou similares, estabelece uma multa para administradores de cartão de crédito de 300 ofícios por contribuinte e por período não informado, ou seja, todo levantamento lhe decorre exatamente das informações que as administradoras prestam à administração fazendária, e a partir disso, a partir dessa base de dados, o fiscal empreende um levantamento fiscal em face da hora recorrente autuada. Ocorre, presidente, e esse tema não é novo, né, tem sido muito discutido esse mês, na pauta desse mês, que é justamente a ausência do relatório das administradoras de cartão de crédito nos autos. Esse defeito já foi assentado em julgamentos pretéritos, que é um defeito sanável, ou seja,
a partir da juntada desse relatório aos autos, se reabre o prazo ao autuado, ora recorrente, para que o cerceio ao direito de defesa seja sanado e afastado. Então, com base nesses precedentes, que eu vou opinar no sentido de que o feito seja baixado à diligência, para que esse relatório venha a compor os autos e reaberto os prazos para que o recorrente exercite o seu direito de defesa. E eu já faço isso com base no sentido de que não entendi que as nulidades trazidas pelo recorrente sejam dignas de acolhimento por esse colegiado. Ou seja, nulidades como ausência de provas, né, ao meu sentir, a metodologia já é muito conhecida por esse conselho e é adotada no âmbito da Secretaria da Fazenda como suficiente para, assim, comprovar a omissão de receitas. Então, cabia ao autuador recorrente trazer os elementos de provas consistentes para que essa presunção fosse afastada, como muito bem consignou o julgador singular. Né? Então, doutor Rafael, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Em relação aos autos passados, a gente viu isso sendo feito no ambiente do Estado, e sua opinião era que reabertura de prazo desde o início para que pagasse espontâneo. No ambiente CEFISC, é uma dúvida que eu tenho mesmo, que é um ambiente nacional. O Estado do Ceará pode reabrir prazo, certo? Eu estou só perguntando porque reabrir prazo desde o início, anulando o processo, eu perguntando à doutora Ivete e a você aí, que eu não sei. Mas, no caso, não seria nem reabrir, não sei se, eu acho que poderia, presidente. Eu não vejo, eu acho que só o ambiente CEFISC é o ambiente da autuação. A sequência, ela é toda seguindo o nosso procedimento do nosso Código de Processo Tributário, né? Código de Processo Administrativo Tributário, com os mesmos prazos de impugnação e etc. Né? Então, a partir da posse do relatório das administradoras de cartão de crédito, esse colegiado ia identificar, né, o conteúdo da informação e ia reabrir os prazos para que o recorrente exercesse o seu direito de defesa, já fazendo o confronto das suas informações com as informações que o fisco usou como parâmetro para lavrar o auto de infração. Né? Então, seria nesses termos, seria afastando as nulidades trazidas pelo autuado e baixando o feito à diligência. Seria nesses termos, presidente, um encaminhamento da Procuradoria. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Felipe. Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde, conselheiros. Joiola Comercial, Vestuários e Acessórios, vem pelo seu patrono fazer uma breve síntese e argumentar, em suma, o que já foi muito bem expresso no parecer da Assessoria Processual Tributária. Né? A nossa tese trata rigorosamente acerca do cerceamento de defesa, como bem explanado já pelo representante do fisco, doutor Rafael. Os relatórios não foram suficientes para provar o que foi autuado, o conteúdo da lavratura dos autos de infração e, consequentemente, feriu norma expressa no artigo 14 da norma de execução 13 de 2011 da Secretaria da Fazenda. Aqui eu gosto de repisar um princípio fundamental e constitucional do devido processo legal. Eu acredito que os seus corolários de contraditório e ampla defesa. Perceba que para ter um contraditório efetivo, você tem que ter uma paridade de armas. Então, perceba que caso o contribuinte perdesse o prazo
para apresentar uma defesa, ele sofreria as consequências da revelia e tudo mais que envolve o tema. Tratando do tema levantado pelo Dr. Rafael, de que trata-se de uma nulidade passível de ser sanada, a gente deixa de observar uma matéria de ordem pública que seria a preclusão, né? Iniciaremos novamente um processo administrativo, quando, na verdade, a administração pública já se estaria apta a impor a apresentação dos relatórios pelas administradoras de cartão. Então, eu reitero os pedidos que foram feitos na oportunidade do recurso ordinário e repisando todo o tema que já foi bem debatido, eu venho requerer a nulidade do auto de infração, tendo em vista a inobservância do dispositivo expresso no artigo 14 da norma de execução 3 de 2011. Caso não seja esse o entendimento da colega da Câmara, eu venho pedir subsidiariamente a realização de perícia, e desta feita com um arcabouço probatório mais apto, né, com garantia do contraditório, para o deslinde da causa. Bom, senhores, estamos perto. Obrigado, doutor Felipe. Então, nos parece que essa discussão já aconteceu aqui, mas é um novo processo, tá certo? As pessoas, inclusive, podem mudar seus entendimentos, então nós vamos discutir aqui novamente. Doutora eu vou passar para a doutora Ivete, que é relatora, em seguida a doutora Dalcília me pediu a palavra. Pronto. O que é que eu tenho a dizer sobre esse processo? Primeiro, que ele é um exemplo típico de um auto de infração bem embasado, assim, no sentido de que o relato muito bem feito, toda a planilha preenchida e com consistência, os lançamentos feitos no ambiente nacional, certo? As planilhas para cada estabelecimento fiscalizado se embasam, aí onde vem o ponto que a recorrente traz. Vem com base naquele relatório, que é exatamente o mesmo daquele processo de outra seção, que não era empresa do Simples, mas que trazia as diferenças entre TEF, né, administradores de cartão de crédito, e a declaração do contribuinte. No caso aqui, a diferença é que a declaração foi PGDAS ou DASEN. Então, assim, naquela oportunidade, a quarta Câmara, por maioria, entendeu que a autuação trazia uma prova de que foi extraídas as informações das administradoras de cartão de crédito. É bem verdade que não estava ali naquele processo aqueles relatórios ou relatórios, que a norma de execução cita, né? Que poderia ser uma mídia digital com detalhamento das administradoras, poderiam ser aquele relatório resumo, onde traz por mês a administradora de cartão de crédito. Essa questão, eu acho que essa vai ser uma decisão que a Câmara adotou, que vai encher a perícia, vamos dizer assim, de muitas diligências daqui para frente, já sendo bem franca na questão, porque existe realmente, a gente já tem muitas nulidades declaradas com base simplesmente nesse relatório das diferenças, sem ter os relatórios citados na norma de execução, são muitas as nulidades aqui, se for procurar. E, naquela oportunidade, eu defendi que esse tipo de autuação eu tinha repensado. Por que eu vou demorar um pouco para isso? Porque eu acho que a coisa pode começar a seguir um caminho que é preciso ter uma justificativa, né? Eu não estou aqui defendendo que todo tipo de autuação pode ser sanada, não,
Se eu visse que havia uma falha na metodologia, certo? Havia um erro no lançamento, falhas que comprometem o feito fiscal em si, eu não estaria aqui dizendo que era sanável, certo? Mas o que nós estamos diante é do seguinte fato, é um levantamento fiscal que se baseia em diferença de cartão de crédito, onde o agente fiscal utilizou informações que foram fornecidas pela Secretaria da Fazenda, e que a falha que existe é porque não tem o detalhamento. Aí eu pergunto, isso prejudica o direito de defesa do contribuinte? Eu entendo que sim. Eu entendo que prejudica se não for possível de ser sanada. Como é que não é possível de ser sanada? Se houver a tentativa do agente fiscal ou do laboratório fiscal trazer o relatório, e aí eu observo, não é outro relatório, é o relatório que deu origem à informação que está nos autos, e reabrir prazo, e aí foi quando o presidente perguntou, e no ambiente nacional é possível? Aí eu estou só fazendo a junção de tudo. Aí eu posso lhe responder o seguinte, que a legislação processual realmente é nossa. Se você me perguntar, presidente, se tem uma opção dentro do sistema específica para reabertura de prazo, eu lhe respondo que não tem, certo? Mas que isso é um problema que se a gente se deparar da necessidade de reabrir prazo, existem os canais que a gente pode pedir para ver como fazer, certo? Porque não é impossível a fazer isso operacionalmente, o que eu quero dizer é isso. O que eu estou querendo defender aqui, que o fato de não ter uma opção no sistema CEFIX para reabrir prazo, não pode ser, né, a justificativa para a gente não proceder. Aí eu vou para a leitura do artigo, eu vou ser mais extenso, pessoal, hoje, porque, assim, eu realmente fiquei preocupada com a nossa decisão, não que a gente tenha tomado uma decisão de jeito nenhum, sem embasamento, continuo na mesma linha, não mudei o pensamento, mas, assim, sei que é um artigo que traz muitas controvérsias, certo? Que foi o que embasou a nossa decisão anterior, e que, apesar de não saber qual a intenção do legislador ao colocar esse artigo na época, eu entendo que da leitura dele, ele é possível de se aplicar um caso dessa espécie, não é a qualquer situação. E aí é bom ter muito cuidado para a gente não pensar que esse artigo vai acabar com todas as unidades. A lógica não é essa. A lógica é esse tipo de falha, ela compromete na íntegra o feito fiscal? Foi feita por autoridade incompetente? Não. Foi feita por autoridade impedida? Não. Os fatos relatados, é possível a empresa entender e se defender? Sim. O que é que está faltando nele? Uma planilha, um relatório, que traga a origem dessa informação que já está na diferença constatada, mas não tem origem de acordo com a instrução normativa. E aqui, eu avanço o seguinte, aqui seria uma tentativa de saneamento, né? É uma tentativa, seria, naquele caso, foi uma tentativa também, vamos pedir para que a perícia, por que a perícia? Aí eu digo, porque não existe uma norma dizendo que é para a gente, como proceder nessas situações que possa voltar direto para a gente fiscal, vamos dizer assim. Então, o caminho que a gente tem seria a perícia. Aí vem o artigo 84. As irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas. Parágrafo 1º. Quando corrigida a irregularidade ou provida a omissão, e dependendo dos atos subsequentes atingidos, far-se a reabertura de prazo ao autuado. Para quê? Para fins de pagamento com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração, ou para apresentar impugnação, podendo a defesa que tenha sido interposta ser aditado, caso em que o aditamento seja circunscrito ao tópico ou itens objetos de retificação. E aqui, eu posso até concordar com quem entende que não, eu acho que não entendo, seria para essa situação.
Mas a questão é que a lei está deixando aberto a possibilidade de sanear. E aqui eu não estou defendendo o saneamento para salvar auto, não, trazendo prejuízo para o direito de defesa do contribuinte, não. Jamais eu iria dormir com minha consciência tranquila se eu estivesse defendendo isso aqui. Estou defendendo que a tentativa de saneamento poderia ser feita. Agora, ser entregue novamente as provas, junto com a INF, e ser reaberto o prazo como se a lavratura do auto estivesse acontecendo nesse momento, certo? São casos específicos, e aí eu estendo. Isso aqui, para mim, parece também para o caso de relatórios totalizadores de estoque, que vem o relator totalizador de estoque final e não vem as entradas e saídas. E, pessoal, e aí eu vou ser bem sincera, eu sempre sugeria nulidade nos meus pareceres. Alguém pode perguntar, Ivete, agora você mudou? Venho mudando, pensando nos dois lados da moeda. Pensando no Estado, que não pode, para não ter que começar tudo de novo, uma inovação, e pensando no contribuinte do seu direito de defesa, que é o mais consagrado possível. Se ao retornar não vier essas provas para que seja feita a reabertura de prazo, para mim, eu não tenho dúvida da nulidade de um auto desse. Então, é nesse contexto que eu mantenho realmente que foi defendido no processo anterior, que é exatamente a mesma situação, porque se assim eu não se eu não defendesse aqui, eu estaria fugindo um pouco de tudo que foi tratado naquele outro processo. E eu já vou concluir, presidente. Então, assim, é nesses termos, viu, que eu coloco, assim, à disposição para discussão, e se for preciso, a gente detalhar melhor outros fatos que não foi falado no meu relato. Só isso. Ok, Ivete, Dalcília, eu gostaria que, se tivesse alguma coisa a acrescentar, além do que a Ivete, para a gente não ficar, se for alguma coisa a mais, tá certo? Para a gente tratar as coisas com mais de forma sucinta, para a gente poder ir andando, ok? Você está com a sua palavra. Então, sim, bem, boa tarde a todos. É que eu queria deixar, assim, até uma questão de fato, e aí eu posso compartilhar, mas é uma coisa o que me traz, assim, a questão do cerceamento de direito de defesa e a instrução normativa, é que nesse processo, a questão de fato, existe uma planilha, sim, não existe somente a planilha do Cefisc, existe uma planilha com a discriminação mensal, e aí, caso algum conselheiro não tenha visto nos autos, mas o que me faz diferenciar essa circunstância de outras que, porventura, possam ser nulas, é que, nesse caso, existiu uma possibilidade de defesa, sim. Qual é a possibilidade de defesa? Na fase anterior ao auto de infração, eu detectei que houve a intimação para o contribuinte justificar essas diferenças, e que nesses termos de intimação foram anexos os relatórios em que tem as informações, caso os conselheiros queiram abrir, esses relatórios no arquivo chamado termo de intimação, são relatórios exatamente iguais àqueles processos que a gente analisou quinta, e são processos que traz o CGF da empresa, já que aqui foram fiscalizados vários estabelecimentos, traz especificando qual o CGF, qual o ano, qual o mês, qual o valor TEF identificado naquela empresa, naquele mês, e qual o valor declarado por aquele estabelecimento naquele mês, em PGDAS, e a diferença. Essas diferenças, por uma questão de fato aqui esclarecer, eu abri a planilha do AINF, que o AINF ele tem uma planilha de demonstrativos de omissão de receita, que mostra esses valores aqui das diferenças, foram colocadas lá para fins de refazer a apuração. Então, assim, o fiscal fez a parte procedimental dele corretamente. Como a conselheira falou, realmente o que falta é o detalhamento. Aí eu até tive consultando, falei com 2 pessoas ligadas à contabilidade para saber se essa empresa ela contabiliza separadamente essas operadoras, assim, tentando visualizar, ter um deslumbre, assim, do que poderia ser um cerceamento de direito de defesa, por não ter sido feita uma planilha em separado do que é
a Visa, do que foi a Mastro, porque nem todo estabelecimento também trabalha com todas as operadoras. Então, a gente aqui, a empresas, tanto nesse caso como em outros, elas não trazem uma planilha dizendo, olha, eu escrituro de forma distinta, eu não sei, esses valores não estão batendo com os meus valores totais por mês, minhas receitas de cartão de crédito não foram essas. Não traz nada. Traz apenas o artigo da instrução normativa, que é uma instrução de 10 anos atrás, 2011, em que tem 3 possibilidades de prova ali. Ela não determina, não obriga o agente fiscal, não usa o termo é obrigatório, ela diz poderá ao fiscal anexar um desses 3. Então, ela coloca um arquivo eletrônico do CELAB, coloca os relatórios resumos que estão no anexo, e esse relatório resumo é o único que eu vejo que tem a discriminação por operadora. Ou então, a solicitação feita à empresa. Então, falando também lá no setor da perícia, também eu procurei falar, para ver, eu estou tentando ver a parte prática, senhor presidente, assim, do que realmente há um prejuízo concreto. Qual é o prejuízo? O que é que a empresa civil privada de responder por não saber que aquele valor de 7 mil e pouco de diferença no mês de janeiro de 2017 veio de qual operadora? O que é que ela se viu privada de produzir de prova por não ter essa informação detalhada? É isso que eu não consigo visualizar. Aí, essa doutora questão... Dalcília, deixa eu lhe perguntar, se eu for colocar mérito, tá certo? Se você está defendendo que é procedente, que não precisa ir para a perícia, eu vou colocar em votação a nulidade, o cerceamento de direito de defesa. Tá certo? Não, eu não... Então, quando a senhora defende e está defendendo que não há cerceamento, que não há nem nada, e que deve... Eu não estou entendendo se isso quer dizer que não... Eu ainda não concluí, senhor presidente. Eu concluí aqui rapidamente. Assim, eu não visualizo um cerceamento de direito de defesa que não tenha sido, não foi assim, trazido aos autos um documento que contestasse os valores TEF. Esse é um ponto. Eu poderia julgar esse processo? Eu poderia, porque a origem dele está identificada que aqueles valores vieram de cartão de crédito. O fiscal, ele deu essa informação. A informação está discriminada por mês. Precisaria mais detalhes? Por quê? Eu não tenho essa resposta. Então, eu não teria problema de analisar o mérito, mas eu vejo que se há dúvidas em relação ao convencimento, eu me acosto à mesma posição que eu expressei na quinta-feira, de uma diligência para que a perícia junte isso, porque o que a perícia vai fazer é apenas confirmar que aqueles valores ali realmente correspondem ao que está no banco de dados da Cefaz. Então, a esse ponto eu também me acosto. Então, aí o critério de qual julgar primeiro, aí é a cargo do presidente decidir, mas eu sou favorável às duas coisas, se tiver uma diligência. Aí, no caso, eu acho que não precisa suscitar de ofício, já que o advogado também colocou como uma posição, né, a diligência, a possibilidade. Mas se precisar suscitar de ofício, eu não sei se a conselheira relatora também vai suscitar. Então, vou aguardar aqui. A conselheira relatora já suscitou a diligência para isso. A palavra está facultada para outras pessoas. Presidente, eu queria só que a conselheira Dalcília me tirasse uma dúvida, e aí é fato, viu, conselheira? Eu analisei que realmente cada termo de intimação foi com aquela relatório de diferença TEF, mas no da matriz, eu não localizei esse relatório. Dentre os documentos que eu folhei, porque assim, foram feitas 5 planilhas, certo, pessoal? Uma de uma filial, da filial 521, outra, quando chega no da matriz, eu não localizei essa planilhazinha que é feita diferença TEF e PGDAS, nos seus totais. Tá feito na planilha, mas eu não localizei. E esse fato me causou dúvidas, e eu peço até que a Dalcília, ela é bem minuciosa. Você chegou a encontrar esse relatório que tem nas demais planilhas, conselheira? Veja aí, porque eu já procurei e não encontrei.
Deve me ajudar. A matriz do CGF é o 06... 195, 1633. É a matriz. É 521... 521 não, né? 279. 06, 195. O que eu vi lá no AINF de valores, eu vi nessas duas planilhas. Eu não lembro de ter visto no AINF valores correspondentes à matriz, né? Que ele diz que a matriz, ele diz na informação que autuou a matriz. Ele diz nas informações complementares, se a gente for lá, né? Essa matriz, conselheira, eu vi esse CGF no CAF, porque esse processo, ele também houve a omissão de receita no CAF, nesse CGF, 06-19563, da matriz. Aí o valor lá foi 4.453,90. Certo. Quando eu abri o AINF, no mês de fevereiro de 2017, eu encontrei esse valor da substituição trazida por Cefisc, nessa substituição. Então, ele trouxe, acho que o que ele encontrou da matriz foi só esse valor, 4.000, que é o que estava no CAF. Pelo que eu entendi, ele autuou esse valor da matriz no CAF, que lá o do CAF está com esse CGF, conselheiro. Certo, tudo bem, pode ter sido do CAF, mas a minha dúvida é porque é assim, ele diz nos fatos que ele identificou omissões, está vendo, o meu som está voltando, retornando. Vocês estão ouvindo retornando também, então? Tá. Ele diz que identificou, e realmente tem a intimação, e dentre eles, do CGF 106, 195, 163... 1633, em relação ao exercício 2017. Quando eu olho, realmente tem a intimação da matriz, certo? Pedindo para justificar essa diferença, mas não tem o relatório TEF. Se eu for para 195, certo? Lá para as folhas, eu estou olhando aqui o processo físico agora. E eu tentei recuperar no GED esse processo do CAF para ver se estava lá, mas eu não achei. Pode até pedir para juntar, se for o caso, né? Mas eu não encontrei ele nem no GED, nem na legislação atual, mas ele foi quitado. Eu vi que no CAF ele está quitado, esse de omissão de receita. Talvez a planilha, já que se refere à matriz, porque, pelo que eu entendi, a substituição tributária é pela matriz, o resto ele desconsiderou como substituição, não foi isso que ele botou na informação? Que seria normal e não substituição? Aí ele manteve o 4.000 e autuou no CAF a matriz lá. Mas, independente de autuar no CAF, não é esse o X da questão, é assim. Vamos lá. Se a gente, por mais que a matriz aí é uma indústria, né? E ele não tem o que pagar ICMS. Por isso que ele, sobre essa omissão de receita, que é com substituição, ele lavra lá no CAF. Mas ele vem para o Cefisc para recompor a receita bruta para fins de tributos federais, mesmo que não tenha o ICMS. O X da questão é assim, é que eu não estou identificando a planilha TEF dessa diferença de 4.000 e pouco. É esse o ponto. Assim, por que eu estou trazendo, parece ser simples, mas é porque eu estou me baseando no fato que as outras planilhas que foram feitas, as filiais, têm o relatório TEF com a diferença, certo? Mas esse da matriz eu não estou encontrando, é por isso que eu pedi para alguém ver se encontra o relatório TEF, porque eu já folhei todas as formas e eu estou com o processo físico, está aqui, eu já folhei, agora eu não estou encontrando. É essa diferença do TEF, e que o próprio fiscal disse que teve, da matriz de 4.000, foi 4.453,91. O fato de ter lá no CAF não resolve o problema aqui em relação a essa matriz, não. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou mandar para a perícia dizendo assim, perícia, com base no relatório TEF, que está acostado aí nos autos, peça o agente fiscal para trazer os relatórios, resumos, ou mídia, de acordo com o que está no artigo 14, certo?
Eu digo isso com relação às filiais, mas a matriz eu não encontrei. Aí onde está dando... Eu posso sugerir que a conselheira inclua, para que a perícia diligencie o auto de infração, aqui tem o número do auto, certo, e verifique se está anexado lá esse relatório técnico. Tá certo, pode ser uma saída, né? Tá certo. Ok, então, presidente, assim, estamos diante de uma procedência onde realmente eu estou suscitando, a parte pede a nulidade, certo? Onde eu concordo que realmente esse tipo de falha cessei o direito de defesa, certo? Continuo concordando com isso, mas que eu concordo que é uma falha sanável, né? Que do jeito que foi o outro processo. E sugiro a conversão do processo em diligência de ofício, porque não é a perícia pedida pela recorrente. A perícia pedida pela recorrente não é nesse sentido. Daí teria que ser de ofício, né? Então, seria basicamente aí tem a opinião dos outros, né? Aqui que só falou eu e Darcy por enquanto. Então, estamos abertos aqui a ouvir as discussões, né? Nesse sentido. Obrigado, doutora Ivete. Ficou sem áudio, presidente. Algum dos conselheiros deseja se pronunciar? Senhor presidente, obrigado pela palavra. Boa tarde a todos os conselheiros, ao ilustre procurador, representante da parte, senhora secretária. Como a conselheira Ivete comentou, na última semana tivemos grandes discussões sobre esse tema, sobre até composições diferentes, em dias diversos. E, analisando sempre o tema, concordo muito com a conselheira Ivete que o nosso dever aqui, a doutora Dalcílio também sempre ressalta esse nosso dever como conselheiro, de a gente estar o tempo todo reavaliando os nossos posicionamentos, a evolução da jurisprudência e da doutrina, né? No último julgamento, eu tinha determinada posição, mas reavaliando o tema, sob a ótica, inclusive, desses autos que nós discutimos, essa questão dos vícios nulos ou anuláveis, né, e passíveis de anulação, me parece que o legislador do nosso Estado, conforme disposto lá no artigo 83 e 84, ele quis, repetindo um pouco o que o legislador federal trouxe para fim de processo administrativo tributário, trazer o conceito da convalidação, no sentido de que o critério que a gente tem que analisar se o ato é nulo ou anulável é esse da convalidação. Ou seja, convalidação é aquele ato que ele pode ser refeito sem que o vício seja repetido. Então, como a conselheira Ivete comentou, me parece que é passível de correção a apresentação desse relatório, até porque ele não teria conseguido chegar a essas diferenças sem a existência do mencionado relatório. Então, me parece que houve a elaboração desse relatório e que, portanto, esse poderia ser um vício sanável, né? Então, nesse sentido, e aí, só deixando aqui a ressalva bem clara, eu acho que deve ser analisado caso a caso, como a conselheira Ivete faz com muito cuidado, e todos nós prezamos e temos zelo aqui na análise, mas nesse caso concreto, me parece que esse ato é passível de correção. Então, mudando um pouco o meu posicionamento anterior da última sessão, eu estou aqui estou a concordar aqui com o posicionamento que provavelmente vai ser pela diligência, né, para que seja averiguada a existência ou não desse relatório circunstanciado. Aí eu acho que sim, a não existência desse relatório discriminado por operadora, por mais que não tenha sido objeto de questionamento pelo contribuinte em suas defesas, mas ainda assim, para mim, trata-se, se não for apresentado um relatório que tenha sido feito na época, me parece ser um vício insanável. Mas, como a existência ou não dessa prova, a averiguação da existência ou não dessa prova, me parece que é algo passível de ser realizado nesse momento. Só para justificar a minha alteração de posicionamento, presidente. Ok, doutor. Então, me parece que nós vamos
colocar em votação, senhores, se ninguém mais desejar se pronunciar, o que já foi feito na sessão anterior, certo? Os colegas vão responder se acham que esse vício é sanável ou insanável, certo? E, em seguida, eu coloco, se for sanável, a gente coloca para a conversão de pedido de perícia, pedido de diligência efetuado pela defesa, certo? E se não, pelo da doutora Ivete, que a Ivete também traz de ofício. A empresa traz, mas com algumas hesitações. Certo? Ok? Presidente, esse auto é de que ano? O fato gerador é de que ano? Vai de 2014 a 2017. 14. Ele pega esse período todinho, dependendo do estabelecimento, aí muda os períodos, certo? Ok. O doutor Roberto quer se pronunciar, alguma coisa? Doutora Francileite? Vamos pronunciar no voto, presidente. Ok. Só uma pergunta. Então, o pedido de diligência vai ser o da Ivete ou o solicitado pela parte que nós vamos votar? Nós vamos votar os dois logo, tá certo? Por quê? Porque nós não podemos cercear o direito de defesa da empresa em relação ao pedido de perícia dele, tá certo? Sem dizer que indefere, tá certo? Nós temos que responder, porque senão, quando voltar esse processo, tá certo? Nós vamos ter outros problemas. Tá. Então, nós temos que responder, primeiramente, se esse vício é sanável ou insanável, porque me parece que existe esse vício, pelo menos que eu escutei de todos, a maioria tem esse entendimento, tá certo? Com exceção, acho, da doutora Dalcília, que ela, pelo que ela se colocou, ela acha que já podia julgar, tá certo? Mas pelos que os outros eu entendi dessa maneira. Mas, independente disso, nós temos que averiguar o seguinte: há um pedido de perícia também da parte, certo? E depois nós temos que verificar se esse pedido de perícia da parte é para ser feito de acordo com o que ele pede ou não, certo? Para poder a gente tratar. Eu acho melhor isso, por quê? Porque, dependendo do que for feito, tá certo? Vai voltar esse processo para cá novamente. Aliás, vai voltar para a quarta Câmara. A quarta Câmara decidir o que fazer com esses documentos se forem anexados. Né? Esse é o posicionamento. Os conselheiros desejam sugerir alguma coisa para em condução. A gente está aqui com o presidente, mas entende que a gente não pode conduzir de outras maneiras, se assim os conselheiros entenderem diferente, por favor, digam logo que é para a gente poder refletir. Certo? Presidente, porque assim, a empresa também trouxe outras nulidades, que não essa, né, do artigo 14 da norma de execução. E eu estou solicitando o pedido, aí eu mudo, não é perícia, é diligência, né, com o doutor Rafael, naquela oportunidade, deixou bem claro que não era uma perícia técnica, apenas uma diligência, né, corrigindo aqui a linguagem, né, que seria uma diligência. Deixa eu só, aí assim, a minha dúvida, assim, que ele pediu nulidade, pediu uma perícia com outros quesitos que nada tem a ver com a história do relatório, certo? E eu estou suscitando a perícia, certo? E aí, não é melhor simplesmente converter o processo para ir em busca desse documento e depois enfrentar, ou já analisar o pedido de perícia? Pelo menos o pedido de perícia você está querendo analisar logo, é isso? É porque, se for para perícia, para não ir duas aproveitar, vezes. Tá certo. Tá certo? Para não ir duas vezes, porque se a gente entender que não tá certo, o pedido de perícia não nos serve, ou se serve, porque quando você for pedir o pedido de perícia,
tá certo? Esses documentos vão voltar para cá. Entenda bem, por que que eu acho que deve ser feito isso? Pelo que eu entendi, e eu entendi dos conselheiros, é que se esse documento chegando, vai se anular todos os atos processuais, pelo menos foi isso que eu entendi das reflexões passadas. Então, esse pedido de perícia dele vai nos servir, essa é uma indagação. Por isso que eu acho que a gente tem que já ser objetivo. Vamos pedir o pedido de perícia dele, sim ou não? Aí, vai propor uma diligência? Sim. Para que é a diligência? Aí, quem vai dizer é vocês. Porque se tiver que pedir perícia para ir 2 vezes para lá, tá certo? Não adianta. Doutora Dalcília. Senhor presidente, analisando aqui o pedido de perícia dele, eu constato assim, e aqui, que são quesitos relacionados ao método que não precisam do conhecimento técnico do perito, porque estão já nos autos e aqui poderiam ser respondidos na hora aqui pelo julgamento. E aí eu não sei, o presidente quer que eu leia aqui os quesitos que ele faz, para que os demais conselheiros possam visualizar ou proferir o voto. Eu concordo que tem que ser votado realmente ou afastado, para que a gente, ou se entenderem que é pertinente, já incluir no pedido. Acho que deve ser votado até antes do pedido de ofício da diligência, porque eu entendo aqui o que é que ele pede. Ele pede que... Quem vai dizer os conselheiros? Alguém deseja ou já ler isso, os quesitos? Eu li os quesitos também, certo, Dalcília? Já leram, né? Eu tinha até levantado a mão para eu saber se o quesito da diligência da doutora Ivete era somente o relatório TEF. Ivete? Tu vai pedir só isso? Porque no pedido dele de perícia, né, tem vários quesitos aqui. Doutora Dalcília, eu estava, inclusive, lendo aqui, porque ele pede um montante de vendas financiadas, né, informadas, né, no auto de infração, né, não é isso? E ele pede também que seja acompanhado por um professor, né, ele pede aqui o montante que foi colocado e declarado no PGDA para fazer qual foi a composição da base de cálculo para atuação, são pedidos diferentes. Mas eu vejo, conselheira, que todos eles já estão nos autos, porque nas planilhas já tem a descrição desses valores, e tem dos juros até a data da autuação, que o AINF, diferente do CAF, ele tem um cálculo nas primeiras páginas de juros. E assim, eu não consigo visualizar uma coisa que seja do próprio perito. Eu acho que aí seria caso da gente, analisando, afastar os quesitos. Mas eu, de plano, por exemplo, afastaria os quesitos que ele colocou aqui no final com esse argumento, porque se o auto informasse, o auto indica o montante de vendas financiadas. Aí aqui, eu não vejo aqui que a questão de vendas financiadas, como é que repercutiria na acusação aqui. Aí, se for interessante, aí poderia, talvez, botar 1 a 1 para se decidir, não? Mas, conselheiro Dalcília, toda defesa tem uma tese. E não cabe a nós adivinharmos qual é a tese da defesa. Ele irá utilizar no momento que ele julgar adequado e conforme o que ele pediu na perícia. Por enquanto, nós estamos, a manter esse pensamento, nós estamos, mais uma vez, cerceando o direito de defesa. Ao invés de 1, 2 agora. Bom, senhores, eu entendo o seguinte, senhores. Eu propus colocar a perícia da empresa logo mas eu vou retirar isso. Nós vamos julgar só em relação ao pedido de perícia da doutora Ivete. No momento oportuno, tá certo, doutor Filipe? Por quê? Porque quando vier esses relatórios, tá certo? Me parece que o que a Câmara está pensando é reabrir os prazos, anular todo o processo, inclusive a decisão singular, pelo que eu vi e fazendo isso, não tem sentido se
fazer perícia, se for essa a decisão da Câmara, quando voltar esses processos. Então, me parece que realmente a gente pode deixar para depois isso, dependendo. Porque se esses documentos vierem, e se não vierem, me parece que aqui a maioria entende que é nulo, certo? Pelo que eu escutei já em outro. Então, nós não sabemos se vai vir esses processos, se a Secretaria da Fazenda ainda tem, ou se o fiscal ainda tem isso, nós não temos essa informação. Então, me parece que é mais interessante para a empresa também, primeiro, ver o que é que vem de documento, para poder a empresa, inclusive, a pensar que o pedido de perícia pode ser modificado, inclusive em sessão, tá certo? O pedido de perícia pode ser modificado em sessão, inclusive. Então, sem esses documentos, aí há um cerceamento de direito de defesa da empresa, porque a empresa está pedindo pedido de perícia sem ter acesso a todos os documentos. Ok, doutor Felipe? Então, pessoal, nós vamos colocar só em julgamento em relação ao pedido de perícia, pedido de diligência formulado pela doutora Ivete, certo? Em relação, doutora Ivete, a senhora me disse 2 pontos. Os relatórios das administradoras de cartão de crédito, e a senhora me falou também do segundo ponto, e aí eu quero que a senhora confirme ou não. O segundo ponto é um relatório inclusive, a planilha que o fiscal fez ou deveria ter feito, tá certo? Em relação ao ano de 2017, da matriz. Da matriz. E aí, fevereiro de 2017. Presidente, nós não vamos votar a nulidade? Sim, nós vamos botar em relação a se esse vício pode ser sanável ou insanável, sim, tá certo? Dentro do que nós já fizemos no anterior, tá certo? Se esse vício pode ser sanável ou é insanável. Aí a gente pode fazer a mesma indagação que foi feita na sessão anterior, tá certo? Eu só estou falando em relação ao pedido de diligência, ok? Que me parece que são 2 pontos. A doutora Ivete nos trouxe que, em relação a uma planilha do ano de 2017 da matriz, me parece que não consta no processo, tá certo? Essa é o que eu escutei da relatora, a não ser que a doutora Dalcília me traga outra informação diferente que a relatora me disse. E aí a Dalcília deu até não, pode ser que isso esteja na outra autuação, porque se não tiver essa informação, deve vir essa informação dizendo que não existe essa planilha, ou se existe. Senhor presidente, me permite? Pois não. A minha preocupação só é que, por exemplo, vamos supor que a perícia não encontra essa planilha porque o auto já foi pago, já deve estar na dívida, enfim, por qualquer que seja o motivo, não encontra. Esses 4.000 que foi autuada a matriz, que é substituição tributária, não é o objeto aqui da discussão. Ela entrou para fins no levantamento, para fins do cálculo dos impostos federais, mas ela não é objeto desse auto aqui do Cefisc. Então, me preocupa trazer essa planilha, e aí a resposta for negativa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai excluir a substituição que o fiscal corretamente botou? Doutora Dalcília, me parece que a doutora Ivete disse que faz parte, sim, do levantamento, deveria ter sido fazer parte. É objeto, assim, o fato de ser substituição tributária, o objeto daqui, nesse AINF, em relação às operações da matriz sujeito de substituição tributária, ele é objeto dessa autuação para fins de tributos federais, ele é objeto. Isso não tira a infração de omissão de receita, não. Agora, ter um auto no CAF da penalidade, né, que nós não cobramos o CMS aqui em relação a essas operações da matriz, é outra questão. Mas é objeto a partir do momento que ele tem que servir como base para essa autuação em relação à matriz desse período.
A conselheira entende que, se não vier possível excluir aqui esse valor, o que é que a conselheira pretende fazer se não vier? Vier a confirmação do restante, mas não vier dessa quantia da matriz, o que é que a conselheira faria? Assim, o que eu faria, eu acho que a gente está pensando no futuro, por favor, não vamos julgar médico agora, não, nós não estamos fazendo isso. Vocês têm que decidir se vão andar com eu posso pedir para sanar, na sua proposta, Dalcília, de ver se não está lá no alto do CAF, e ele apresentar um demonstrativo feito à época, porque embasou essa omissão, certo? Mas eu não vou dizer aqui qual é a minha decisão de mérito nesse momento, porque eu acho que a gente vai perder tempo num debate dessa natureza. Então, não pode antecipar mérito, tá certo? Nós estamos o que eu posso fazer é sugerir na diligência, presidente, que lá na diligência eu vou dizer que constatei, que não localizei o demonstrativo das diferenças, TEF, não é a planilha, é o demonstrativo, e que o agente fiscal apresente esse demonstrativo com os relatórios discriminados da administradora da época. Tentar sanear da mesma forma. Se ele não apresentar, aí a gente vai decidir no momento, né, que vai retornar. Ok. Eu pergunto aos conselheiros, todos concordam com esses dois pedidos? Ou eu vou... Não, a aquisitação, depois a gente coloca isso em votação, ok? Doutora Ivete, como vota em relação a esse possível vício esse vício da ausência de relatórios da administradora de cartão de crédito? Você vai perguntar se é sanável, é isso? Ou não sanável? É sanável ou insanável? Que é para a gente manter a mesma coerência. Certo. Eu entendo que é sanável, certo? Porque nós não estamos alterando metodologia, mudando base de cálculo, certo? Adentrando no levantamento fiscal em si. É a ausência parcial, né, de uma prova que vai embasar as planilhas que foram alimentadas e apresentadas ao contribuinte. Quer dizer, que é um vício sanável, analisando caso a caso. Nesse caso, eu entendo que é sanável por esse fato. Eu não constatei falhas na construção das planilhas, na construção. A falha em relação à matriz é outro ponto que aí, no momento da diligência, eu vou sugerir. Mas eu entendo que é um vício sanável da forma que eu entendi no processo, que já foi. Doutor Michel. Também concordo que é sanável, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos, no sentido de que não há como ter as informações que estão presentes nos autos sem ter havido anteriormente a construção desse relatório que, ora, se busca colacionar os autos. Então, eu entendo que é sanável. Ok. Doutora Dalcília. Considero sanável. Pessoal, vamos voltar com o relator ou sem o relator, porque para a gente ser pontual, né? Quem for votar contrário, diz por quê. Considero sanável, senhor presidente, com o relator, e também só o fundamento 88, parágrafo único da lei, 15.600. Doutor Tiago. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Francileide. Com a relatora. Doutor Roberto. Senhor presidente, mantendo minha posição da votação passada, acho que é um vício material insanável. Bom, por maioria de votos, a quarta Câmara entendeu que o vício da ausência dos relatórios das administradoras de cartão de crédito é um vício sanável. Francileide votou? Votou, sim. Votou contrário votou entendendo por serviço material e insanável o conselheiro Roberto Carvalho. Doutor Roberto Carvalho. Nos resta agora a conversão do processo em diligência, essa diligência de ofício solicitado pela doutora Ivete
E aí eu pergunto à conselheira Ivete que propôs, tá certo? Então, doutor Michel, como vota em relação à propositura feita pela doutora Ivete em relação... Eu concordo com a realização da diligência. Doutora Dalci. Com a relatora. Doutor Tiago. Com a relatora. Doutora Francileite. Com a relatora. Doutor Roberto. Eu sou contra a diligência, presidente. Ok. Por maioria de votos, o processo vai ser convertido em diligência, em despacho a ser apresentado pela conselheira relatora, posteriormente aprovado pela Câmara. Essa diligência está de acordo com a manifestação oferida em sessão pelo doutor Rafael. Nós concluímos nosso processo, o de hoje. Doutor Felipe, quando esses documentos forem anexados, nós iremos fazer uma nova, ou se forem, né, porque a gente não sabe nem se ainda existem, né? Então, se forem anexados, se não forem, vai vir uma resposta. E aí, nós o convidaremos novamente para a nova sessão, ok? Obrigado, eu agradeço aí pela presença e obrigado por ter partilhado com a gente com a palestra. Muito bom tê-lo sempre aqui na casa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Nós temos mais 2 processos ainda para ser julgados. O doutor Felipe, se quiser se ausentar. Esses 2 processos, senhores, da relatoria da doutora Dalcília. Como são processos que parecem ser mais simples, nós não vamos fazer o intervalo. Vamos logo direto, para a gente ver se a gente consegue terminar a nossa sessão um pouco mais cedo. Doutor Tiago. Só pela ordem, eu acho que um dos processos está sobre a minha relatoria, e o segundo, não sei se é esse que a secretária Ana Paula vai falar, mas eu tinha entendido que a advogada gostaria de fazer a votação, né? Doutora Ana Paula, cadê a advogada? Já está entrando, presidente. Sim? Não, ela já está entrando, já, viu? Então, pronto, tá certo. Então, vamos aguardar ela entrar, por favor. Qual vai ser julgado primeiro, presidente? A sequência, doutora Dalcília e depois doutor Tiago. Nós vamos julgar os 2 em conjunto. É a mesma matéria, viu? Só para eu abrir aqui o drive. Qual é o número dele? O primeiro é 1.1724/2016, auto de infração 2016, 07715. Ok. São 2 autos por distinção, julgado por distinto, segundo a mesma... Ausência de selo na nota de saída, né? Senhor presidente, só uma dúvida aqui de ordem prática. Eles são reexame necessário, e em reexame necessário tem sustentação oral também, né? Não importa se não houve recurso ordinário, não. Tem, nós temos que dar direito à empresa, nem que seja para acompanhar. A empresa tem direito de acompanhar, a empresa tem direito de falar. Por quê? Porque se você não deixar ela falar agora, por exemplo, se não, nesse caso é um caso mais simples, mas quando a gente não deixa a empresa falar no reexame necessário, você pode dizer que não concorda com aquela improcedência, tá certo? E, digamos, faça de conta que fosse improcedente. Eu não concordo com a improcedência, aí julga procedente, tá certo? E aí a defesa não pôde se pronunciar, então, reexame necessário com todos os atos processuais, nenhum deles a gente acha... É muito bom ter os advogados com a gente, porque trazem sempre mais sabedoria para nós. Seja bem-vindo, doutora Helena. Obrigada, então, boa tarde. Nós vamos julgar doutora Helena, os 2 processos.
E só, como é a mesma matéria, eu pergunto, vamos julgar em conjunto, para podermos ganhar um pouquinho de qualidade sem tirar, se tiver necessidade de mais alguma coisa, mas como o assunto eu acho que é bem fácil, se precisar falar mais, a gente abre mais espaço. Então, o doutor Rafael concorda também com o julgamento em conjunto? Sem oposição, presidente, ao julgamento em conjunto. Doutora Dalcílio, doutor Tiago, tranquilo? Tranquilo, sem oposição. Pode Então, ser. pronto, então, vamos começar. Nós vamos julgar agora o processo 1.1724/2016, auto-infração 2016-07715. E o auto-infração e o outro processo é 1.1720/2016, auto-infração 2016-07716. Ambos os processos recorrentes à célula de julgamento de primeira instância e recorrido SEMEC, ambos o julgador singular julgou extinto e a assessoria processual tributária se manifesta também pela extinção. A palavra, a conselheira relatora, doutora Dalcília. Doutor Tiago, você só faz completar, se necessário, alguma coisa, tá certo? Boa tarde a todos. Senhor presidente, secretária, bem-vinda advogada, conselheiros, conselheiras, procurador. Trata o presente processo da acusação de falta de selo de notas fiscais, no meu caso aqui, desoneradas de ICMS, a operação. Saídas intraestaduais sem um selo fiscal de trânsito. Não houve a selagem ou registro nos sistemas de controle de fronteira, o exercício é 2011, houve a opção da empresa de ser fiscalizada pela FD. A penalidade aqui no artigo 126, justamente pela ausência de tributação dessas operações. Acredito que a do doutor Tiago seria a parte conormal. Então, aqui a argumentação principal aqui é que a empresa trouxe na fase de impugnação, que ela questionou a corresponsabilidade dos sócios, já que não há prova dos requisitos que houve violação aos requisitos do artigo 135 do CTN, impossibilidade da imposição de penalidade diante da existência de requerimento administrativo, que ela anexou aqui as folhas 31 dos autos, 26. A defesa, ela cita que houve um pedido extemporâneo que teria sido anterior à ciência do auto de selagem desses documentos. Argue a impossibilidade de exigência do selo fiscal em notas fiscais eletrônicas, em função da modalidade, já poder ser feito o cruzamento dessa modalidade direto na FD, sendo dispensável o selo. A questão da improcedência na imposição da penalidade do selo, quando efetivamente comprova que houve operações interestaduais, e aqui ela trouxe aqui o auto-infração, ele comporta 2 volumes, por conta principalmente dos documentos que a empresa trouxe aqui para comprovar que as operações aconteceram, principalmente CTRC, que teriam sido selados os conhecimentos de transportes na fronteira, era anexa aqui, né? E anexa também alguns documentos também de e-mails e notas de devolução, autorizações e consultas do Banco Safra. E ela ainda questiona também a impossibilidade de penalidade sobre notas fiscais emitidas em operações não realizadas, em que não houve circulação, por isso que ela trouxe as notas que comprovariam essa situação. A impossibilidade de penalidade por selo em casos de venda com cláusula FOB, e também a necessidade de realização de perícia, a necessidade de redução da multa de 10% para 1% do valor da operação em função da escrituração dessas operações na FD. Então, ela requer essa inviabilização de corresponsabilização dos sócios e a improcedência. Esse processo chegou a ser encaminhado para a perícia pelo julgador singular, mas retornou mediante um despacho
sem a realização da perícia, as folhas 809, nesse despacho, a orientadora da célula afirma e questiona se realmente é necessária a perícia em função da alteração legislativa, em que, e aí ela cita as resoluções, decisões do Conselho de Recursos Tributários, da primeira, segunda, terceira e quarta, e que ela traz aqui aos autos, em que ele houve o julgamento nulo, improcedente ou extinto em matérias semelhantes, na mesma matéria, em função da exclusão da obrigatoriedade de selagem dessas operações de saída. A decisão singular primeira instância se acostou aqui nesses termos do despacho, eles colocam, o julgador aqui considerou que realmente a exclusão, a modificação legislativa excluiu essa penalidade, e aí ele coloca que aí, diante dessa exclusão, houve a perda da antijuridicidade e a falta de interesse processual. Então, ele julgou extinto com base no 157 do 24569, com a redação nova, né, e interpõe reexame necessário. Ele coloca também aqui como base o artigo 871-E da Lei 15.614, que fala da extinção por impossibilidade jurídica e falta de interesse processual. Não houve recurso ordinário, e aqui o parecer se acosta à decisão singular, conhecendo do reexame necessário, negar-lhe provimento para manter a decisão de extinção do auto de infração. É só, senhor presidente. Obrigado, doutor Dalcílio. Doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, em especial a patrona da... Doutor Rafael, desculpe. Antes, doutor Tiago, tem alguma coisa diferente? Senhor presidente, breve comentário, só que conforme a doutora Dalcília ressaltou, no caso dela trata de operações não tributadas, no meu caso trata-se de operações tributadas, portanto a penalidade foi distinta da aplicada no auto anterior. O outro dela foi de 126, no caso que eu relato foi do 123.3M. Somente, obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Desculpe, doutor Rafael. Doutor Rafael agora. Presidente, secretário, conselheiros, renovo os cumprimentos a todos, em especial a patrona da recorrente, a quem não cumprimentei na sentada passada. Presidente, ambos os autos de infração é justamente a base da acusação, é um ilícito, um comportamento ilícito, que é deixar de selar as operações de interestaduais de saída. Só que o dever de selar as operações interestaduais de saída, ele deixou de ser ilícito, deixou de ser um ilícito administrativo tributário por legislação superveniente. Então, presidente, eu vou ser muito sucinto e também com base até nos precedentes já dessa Câmara, por diversas vezes, que é acolher a decisão singular no sentido da extinção e em ambos os autos de infração, negar provimento à opina, no sentido de que seja negado provimento a ambos os reexames. É nesses termos. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Ellen, deseja se pronunciar? Boa tarde. Só para a gente dizer que a gente concorda e que, como a jurisprudência pacífica, não iremos sustentar. Vamos só acompanhar o julgamento. Obrigado, doutora Ellen. Doutora Dalcília. Aqui eu constato que o auto de infração foi feito numa época em que anterior aqui a alteração legislativa, na época ainda existia a obrigação, mas que uma vez que foi retirada ainda durante a fase de julgamento, o decreto 32882 de 2018 deixou apenas a selagem obrigatória para as entradas e colocou como opcional as saídas, caso que o contribuinte queira o ressarcimento, mas excluindo também da penalidade essa questão da saída, da selagem, essa obrigação acessória de selagem na saída. Então, senhor presidente, acho que já há decisão também na Câmara Superior, que é a resolução 27 de 2018,
E em função do CTN, que determina a retroatividade, quando deixe de ser, haja dispensa de cumprimento de obrigações acessórias, né, e é mais benéfico aqui, deixar de ser contrário à omissão, e o nosso regulamento também, a nossa lei, que diz que, no caso, extingue-se o processo quando não ocorrer a possibilidade jurídica ou interesse processual. Então, eu acho que são situações que se aplicam ao presente caso, já que não há possibilidade mais nem jurídica, nem o interesse do Estado quando retirou essa obrigação do ordenamento jurídico. Então, eu me acosto concordando aqui com a extinção. Ok, então, alguém quer debater mais? Se não, vamos para... Eu não quero nem debater, é só uma dúvida. A gente vem decidindo por extinção ou por improcedência? Conselheira, aqui, a perita, ela relacionou várias situações, umas câmaras pela nulidade, outras pela improcedência, mas já tem uma resolução da Câmara Superior pela extinção. Ah, tá. E foi essa que o parecer citou, que tá. a Câmara Superior já decidiu com base nesses dispositivos que eu citei. Pela Câmara Superior, porque acho que a decisão nossa a Câmara é em procedência. Ela é procedência. Isso aí, tanto é só questão de... Não, eu sei, porque eu me perguntei se não era bom manter, mas aí, nesse caso, se a gente está, né, utilizando um precedente da Câmara Superior, acho também interessante, sem nenhuma objeção. Ok. Só isso. Doutora Dalcília, como vota? Eu voto por conhecer do exame necessário, negar-lhe provimento, no sentido de manter a extinção declarada pela primeira instância, de acordo com o parecer e a Procuradoria. E o seu voto também é no mesmo sentido do doutor Tiago? Isso, o dele é a mesma coisa, só muda que aqui a substituição dele é normal. Os senhores estão votando os dois processos, ok? Doutor Tiago? Com a relatora, presidente. Também com o seu também. Doutora Franci Leite? Com a relatora. Aliás, com os relatores. Com os relatores. Doutor Roberto? Com os relatores. Doutora Ivete? Com os relatores. Doutor Michel? Com os relatores. Por unanimidade, a quarta Câmara conhece do exame necessário, nega provimento, mantendo a extinção do processo, conforme a decisão singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, adotada em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Nós concluímos nossos 3 processos, agradecendo a doutora Ellen pela presença e até a próxima. Senhores, amanhã nós teremos sessão às 13h30, se possível, entrem um pouquinho antes para a gente aprovar as duas atas, certo? E tem despachos também, né, senhor presidente? E despachos, né? Despachos para a gente aprovar. Uma resolução também. Você incluiu, Paulinha, o despacho lá no Drive? Incluí sim, conselheiro. Obrigado. Conselheira Dalcília, então... tu manda para mim o modelo daquela pedido de diligência? Eu mando, já está no Epidrive, mas eu mando por WhatsApp também. Aí já tem uma resolução minha. Paulinha, pode parar a gravação. Tá, porque eu pensei que tinha parado. Desculpa, pessoal.